Olá, caracolados! Mais uma vez estamos aqui na playlist Doença Infecciosa para falar sobre a febre reumática aguda, uma doença causada por antígenos ou superantígenos Streptococcus do grupo A, piogênes ou beta-hemolíticos. Peço a vocês o seu like, se inscreva no canal, aplique o sininho das notificações e acompanhe comigo mais um vídeo sobre esses assuntos da área de saúde, de doenças e medicamentos, ok? Então vamos começar aqui sobre os aspectos gerais dessa doença, né? Trata-se de uma doença o qual o paciente vai ter um histórico prévio de uma faringite prévia. Isso é causado pelo agente Streptococcus do grupo A. Então esses mesmos agentes bacterianos vão deixar antígenos que, numa reação cruzada devido aos anticorpos e um mimetismo molecular com algumas proteínas de superfície ou mesmo de membrana basais de células ou tecidos do nosso corpo, vão acabar se confundindo e gerando uma resposta inflamatória generalizada, especificamente em alguns órgãos ou tecidos alvos, do qual essa doença tem tropismo, a exemplo do coração, das juntas, do cérebro e da pele. As crianças e os adolescentes, epidemiologicamente falando, são os mais acometidos. A faixa etária é de 5 a 14 anos. No entanto, raramente você pode observar adultos com mais de 30 anos ou crianças menores de 3 anos. Entre meninos e meninas não há diferença para a febre reumática aguda. No entanto, quando se trata da complicação, desdobramento da doença, que se trata da doença cardíaca reumática, aí nós temos uma prevalência das meninas mais acometidas. Então, passando aqui para a classificação em fatores de risco, a Organização Mundial de Saúde, segundo os apontamentos que eu li dos 2 artigos científicos que eu busquei, classifica em primária, recorrente e recorrente associada a uma complicação que é a doença cardíaca reumática. A primária se trata apenas de um primeiro e único episódio de febre reumática aguda. A recorrente é aquela, claro, que há outros episódios no histórico do paciente. E a recorrente associada à complicação é justamente aquele paciente que apresenta alguma alteração no seu coração, no caso, cardites, Entre os fatores de risco, o primeiro deles são faringites prévias streptocócicas, Então, aquele paciente que relata uma faringite, uma dor de garganta anterior a semanas atrás, pode nos ajudar, ou no caso especificamente o médico, no reconhecimento dessa patologia. A idade também irá ajudar. O fator de risco também, como nós vimos nos aspectos gerais, prepondera em relação a faixa etária entre 5 a 14 anos de idade. E o gênero, especialmente se falando de complicações, também irá ajudar. No caso das meninas, do sexo feminino, a complicação de cardites tem um maior peso. Fatores ambientais também ensejam a manifestação dessa doença, a exemplo da própria vulnerabilidade social, condições de baixa renda ou condições socioeconômicas que não permitem o acesso à saúde, a um saneamento básico e, claro, aquele aglomerado de pessoas ou de famílias, em ambientes ou casas, muito pequenas, que ajudam a facilitação na infecção de doenças, a exemplo das faringites streptocócicas, Outro fator é a predisposição genética. Há um pouco de discussão em relação às evidências, mas dos 2 artigos que eu li, um deles relaciona alguns polimorfismos que, associados a uma cepa chamada de cepa reumatogênica, de Streptococcus do grupo A, beta-hemolítico, pode predispor o paciente a manifestar a febre reumática aguda nas semanas que se segue a faringite. Pois bem, entre os sinais e sintomas que nós podemos encontrar, segundo a classificação, o critério utilizado, o critério de Jones, existe sinais dos sintomas maiores, sinais e sintomas menores. Vou começar pelos maiores. O primeiro deles é a poliartrite, ou artrites. A artrite na febre reumática aguda, ela se apresenta de modo assimétrico, ou seja, se um joelho tiver acometido, o joelho contralateral não estará. No entanto, ela pode ser migratória progressiva, ou seja, o mesmo paciente pode ter uma artrite num joelho inicialmente, mas ele pode apresentar simultaneamente ou a seguir uma outra inflamação numa junta posterior, por exemplo,
os tornozelos. Ela acomete principalmente as principais juntas, como os pulsos, ombros, os cotovelos, os joelhos e os tornozelos. Pode vir associada a uma artralgia com dor, especificamente porque estamos falando de uma inflamação, e esse processo de inflamação é muito visível no exame físico, a partir do edema, da vermelhidão e da própria dor, muitas das vezes associada. Tratamentos como o uso de anti-inflamatórios, no caso de artrite por febre reumática aguda, são muito eficazes, de 1 a 2 dias já tem efeito, razão pela qual muitas das vezes o médico ele evita de passar no primeiro momento para ver exatamente se vai haver essa progressão ou mesmo continuar assimétrica a manifestação da artrite. Isso ajuda no diagnóstico. No entanto, as artrites, o poliartrite, né, elas têm que ter o cuidado com elas, a exemplo também das manifestações de pele da febre reumática aguda, porque elas podem vir associadas já a uma alteração cardíaca, a exemplo do sopro holosistólico ou mesmo pansistólico, né, ou a regurgitação mitral, que são alterações graves que denotam justamente o mau funcionamento do débito cardíaco e também do fluxo sanguíneo, né, no coração, por conta de alguma insuficiência das suas válvulas do próprio miocárdio e da contratilidade do coração. Passando ao próximo sintoma maior, seria propriamente a cardidite, a principal complicação e mais perigosa, né, estreptocócica, que pode vir associado, por exemplo, a arritmias, a fibrilação ventricular, a insuficiência cardíaca congestiva, a cardiomegalia, estenoves valvares, né, especialmente a mitral, mas também pode acometer a aórtica e a tricúspide, e ao exame do ecocardiograma pode ser visualizado nos exames de imagem a figura da boca de peixe, que nós vamos ver mais a seguir. Todas essas alterações são causadas pelo mau funcionamento do coração, que, se tratando de válvula, pode causar regurgitamentos, e com regurgitamentos o sangue parado retorna, isso afeta a circulação. Se acomete, por exemplo, a inflamação do miocárdio, vai afetar o impulso, né, elétrico para a formação, para a perfeição no feixe, né, de sinais elétricos e da própria contratilidade do coração. Aí ele pode fibrilar, né, ter alterações de arritmia. Além do próprio eletrocardiograma, pode apresentar alterações exatamente nas ondas, né? A principal delas é a onda PR, que vai estar alterada, mas também pode ter inversão de ST, supressão de S. Uma vez que instalado um quadro de insuficiência do coração, por exemplo, uma insuficiência cardíaca congestiva, pode haver a falta de ar, que é a dispneia, e mesmo cansaço, né, por conta da pouca perfusão. O próximo grande sintoma é a coreia. A coreia sempre vem, ou na maioria das vezes, grande maioria das vezes, pelos 2 artigos que eu vi, vem isolada. E dificilmente ela vai vir associada a um outro sintoma, como a própria artrite, ou uma manifestação de pele, ou a cardidite. A coreia ela vem isolada, ela também é conhecida, essa palavra, como dança, né? Trata-se de uma dança, mas na verdade movimentos coreiformes, são incoordenados, praticamente movimentos espasmáticos, por conta do acréscimo na liberação de dopamina, uma vez que a reação cruzada dos nossos autoanticorpos, que são criados a partir dos superantígenos, né, especialmente da superfície dos carboidratos, né, da bactéria ou mesmo da proteína M, acaba chegando lá nas fendas sinápticas e se ligando a sinalizadores que liberam mais dopamina na fenda, né? Isso causa com que o paciente tenha movimentos musculares, né, motores incoordenados. Isso faz com que ele realmente tenha alguns sinais. Alguns sinais que o médico vai ajudar o médico ou o profissional de saúde a reconhecer é o sinal de Collier, que é a flexão do punho com extensão dos dedos voltados para trás, né? Há exemplo também do aperto rítmico das mãos, quando você aperta a mão do paciente. O outro sinal é o pronador redondo do antebraço, que também se vira, especialmente quando você tenta inclinar ou levantar a cabeça do paciente. Alterações psicológicas e emocionais podem ser agravadas, por exemplo, se o paciente já tem de base uma hiperatividade, um transtorno obsessivo compulsivo. Também pode haver um retardo em relação à idade mental, né? Pouco, mas pode haver. Tudo isso causado por conta dessa síndrome, que é essa coreia, que é causado pela febre reumática aguda. Outros sintomas que necessariamente são sintomas considerados maiores no critério de Jones, vão afetar a pele, é o eritema marginato, que nada mais é que um eritema nas bordas de uma lesão, que pode ocorrer geralmente no tronco e nas extremidades proximais. Esse eritema, essa vermelhidão, né, nas bordas dessa marca, né, são efêmeros. Com poucos dias eles somem e aparecem, daí eles serem chamados de sinais ou anéis de fumaça.
não coçam, não são pruríticos, no entanto são serpiginócios. Eles fazem toda aquela circunferência, né? Não necessariamente um círculo perfeito, mas eles são sinuosos, né? Como se fosse um caminho de uma cobra. E só por nesse caminho da cobra que fica o eritema. Daí a parte central da lesão ela ser pálida ou branca, né? Enfim, ela não tem eritema, ok? Ela vai, claro, por conta desse processo inflamatório atingir mais essa camada superficial da pele, ela afeta principalmente a epiderme e a queratina. Nódulos subcutâneos, ao contrário, já vão afetar tecidos mais profundos, como subcutâneos, devido a lesões granulomatosas, com infiltrados mesmo de células. Então é agente mais densos, né, presente. Então, esses nódulos vão ter uma tamanho de uma ervilha, 0,5 a 2 centímetros, a olho nu parecem cistos, né? São firmes, duros, né? No entanto, são móveis e dolorosos, no caso da palpação, né? Eles aparecem, isso é uma peculiaridade para reconhecer dentro dessa sintomatologia, né, da febre reumática aguda, é que eles vão sempre se apresentar em superfícies extensoras das juntas ou protuberâncias ósseas. Então você pode procurar na internet, você vai ver. São literalmente bolinhas assim em cima dos ossos, né? Especialmente apresentando também nas juntas. Associado a exemplo do eritema, geralmente associado a cardites severas, os nódulos subcutâneos. Então, quando apresenta o nódulo subcutâneo, pode estar acometido com certeza o coração. Então, esse paciente ele deve ser investigado também o seu coração, apesar da sua queixa principal ser os nódulos. Os sintomas ditos menores são aqueles que vão vir associados com os outros maiores, né? Ou não. O principal deles é a febre alta, né? Pelo menos aí 38 graus ou acima dele. Um histórico anterior, é claro, de faringite, de doença, né, de escarlatina, que também são causadas ou desencadeadas por estreptococcus do grupo A, beta-hemolíticos, né? Além dos sinais laboratoriais, nós vamos ter aí um aumento na elevação da velocidade de sedimentação de hemácias, o VHS, e também das proteínas C reativas, que é a PCR, que todas elas vão indicar um processo inflamatório atual, né? Além da poliartrite, pode haver uma poliartralgia, mas ela vai ser considerada como um sintoma menor. E dentro dos exames cardíacos e de imagem, nós vamos ver principalmente a alteração do intervalo PR, das ondas PR prolongadas, no eletrocardiograma. Então, estou dando destaque aí para vocês, esses são os sintomas menores e os demais sintomas maiores. Isso é necessário entender para o próximo slide, que fala justamente dos critérios de Jones. Esses critérios de Jones são utilizados para o profissional de saúde, especialmente o médico, né, fechar o diagnóstico. Então, se houver dois sintomas maiores, como nós vimos, uma cardidite, ou mesmo associada a uma artrite ou poliartrite, ou uma coreia, né, juntamente com outra manifestação, por exemplo, o eritema, né? Se bem que a coreia ela sempre vem isolada, mas por exemplo, um eritema marginato, né, junto com uma artrite, né, ou mesmo os próprios nódulos subcutâneos juntamente com uma alteração no coração, né, numa cardite. Então, havendo dois sintomas maiores, você já pode apontar para o diagnóstico de febre reumática aguda. Mas havendo apenas um sintoma maior, por exemplo, só havendo a coreia, né? Mas havendo dois outros menores, por exemplo, a febre, né? Uma febre alta associada a essa coreia, né? Além das alterações, por exemplo, laboratoriais, aí você pode também juntamente com a própria evidência do histórico clínico, né, de infecção de Streptococcus, pode se dar exatamente por alguns outros exames laboratoriais ou sorológicos, como exemplo, o aumento na anti-estreptolizina O ou anti-DNase B ou desoxirribonuclease, né, B. E isso são dois testes sorológicos que você pode também ajudar a detecção, chamado também de detecção de testes rápidos, né, para antígenos Streptococcus. A fisiopatologia, então, e a etiologia nós já vimos especificamente causada pelo Streptococcus grupo A, mas agora falando com mais detalhe em relação a uma hipersensibilidade, né, que se dá a partir da reação cruzada entre nossos anticorpos monoclonais contra os antígenos derivados de duas moléculas ou substâncias presentes justamente na superfície dessa bactéria, que é a proteína M
e ou os carboidratos que estão presentes nela, na superfície da bactéria. Isso vai gerar uma resposta autoimune exacerbada, com progressiva lesão de tecidos e, claro, reparação via fibrose, especificamente falando aí das cardites do coração, que vão, em alguns casos, evoluir uma cronicidade, uma recorrência dessa inflamação. Essas proteínas M, inclusive, são classificadas desde lá dos estudos de Lanzfeld, né? As principais delas são consideradas, como eu falei no início, cepas reumatológicas, são as do tipo 1, 3, 5, 6, 18, 24, como vocês estão lendo aí, que justamente trazem uma predisposição genética em relação a alguns polimorfismos em indivíduos. O aparecimento de nódulos de Aschoff, né, são a principal marca, né, da histopatologia, né, que caracterizam essa reação cruzada e esse processo inflamatório autoimune causado por essa hipersensibilidade a esses antígenos da bactéria. Então, só para figura para vocês que eu tirei do artigo, tá aí a referência, a fonte, né? Esse é um nódulo de Aschoff que pode ser encontrado, por exemplo, em células do miocárdio. Bom, mas também lá, como nós vimos, nos nódulos subcutâneos também pode ser achado, porque eles se tratam da presença ou da constatação, né, da presença de uma inflamação granulomatosa, que é esse infiltrado de célula com destruição de algumas fibrinoides, né, tecidos fibrinoides e colágeno no interior dele. Então, dando destaque um pouquinho para a complicação, que é a doença cardíaca reumática decorrente da febre reumática aguda, chamamos a atenção aqui vocês um pouco sobre isso. Então, como a gente havia falado no início, está aqui a imagem que eu sei que vocês estão observando com o mouse da boca de peixe no ecocardiograma, causado pela febre reumática aguda e com a consequente complicação que é a doença cardíaca reumática. Isso aqui é uma válvula, certamente a válvula mitral, e ela está aqui totalmente estenosada, suas comissuras, ela perdeu suas comissuras, grande parte delas, e com isso a sua funcionalidade. Então ela tem uma perda, né, no fechamento dessas válvulas e também na sua abertura. Então, como nós discutimos no slide passado, agora um pouco mais em detalhes, essa reação cruzada se dá pela presença desses antígenos, basicamente dos carboidratos proteína M presentes, né, na bactéria, do Streptococcus aureus, do Streptococcus grupo A, ou piogênio, né, que eles deixam no nosso sistema, no nosso organismo, e isso faz com que o nosso sistema imune seja ativado. Dessa ativação, muitas células linfocitárias, né, como as células T, CD4 e também a produção de alguns anticorpos a partir da ativação de linfócitos B, como os anticorpos IgE e IgM, fazem com que se tente identificar e atacar esses antígenos. O problema é que neste período ocorre o que é chamado de mimetismo molecular, devido justamente à semelhança entre algumas estruturas ou antígenos desses agentes infecciosos em relação a algumas proteínas da superfície das células ou tecido-alvo do ser humano, a exemplo das proteínas miosina, né, e isolados de N-acetil-D-glucosamina do endotélio vascular. Com isso, o anticorpo se liga a essas estruturas do nosso corpo e acabam com isso ativando uma regulação para cima, ou seja, para mais, de moléculas de adesão de células vasculares que vão aumentar ainda mais a ligação de outros anticorpos do mesmo tipo específicos para isso, e também do recrutamento de mais células de defesa do sistema imune, né, células linfocitárias. Isso vai ocorrer então o recrutamento e infiltração dessas células no órgão tecido-alvo, exemplo do endotélio vascular, né? E cada vez mais citocinas pró-inflamatórias como a gama interferon, né, devido justamente a esse início de resposta TH1, que é a resposta fagocitária, que vai ainda chamar outras células fagocitárias, exemplos de monócitos e macrófagos. Isso tudo aglomerado dentro da estrutura do epitélio endotelial, né? Do endotélio epitelial. Isso vai justamente causar um processo inflamatório que vai lesar o tecido, o órgão, né, a tal ponto que ele vai
sofrer como normalmente nós temos, né, um processo de reparo que vai desencadear uma calcificação ou mesmo fibrose do tecido. E isso, claro, vai perder muito das células especializadas e do funcionamento do órgão. Então, na imagem de cima, vocês veem aqui essas marcações em vermelho são justamente as moléculas de adesão sendo ativadas e ligadas aos anticorpos. Isso aqui é uma imagem para vocês entenderem como se inicia esse processo, essa fisiopatologia. Então, só para relembrar, para a fisiopatologia relacionada aos sintomas maiores se dá então por conta dessa reação cruzada, que no caso das inflamações no coração vão ser devidos à ligação e infiltração de células linfocitárias T associadas a uma inflamação granulomatosa, que vai dar em origem inclusive aqueles nódulos de Aschoff. Também, no caso das artríticas, né, juntas, né, vai haver formação de complexos imunes, que também que são esses processos inflamatórios. Na coreia também há ligações de anticorpos, mas especificamente nos gânglios basais e lá até lá nas fendas, né, sinápticas, que vão justamente liberar mais dopamina e causar os movimentos coordenados. E no caso das infecções de pele, que essas manifestações, não é infecções, mas os processos inflamatórios na pele, como o eritema marginato e os nódulos subcutâneos, vão ser resultado justamente da hipersensitividade prolongada, tá bom? Deles todos, o que não são autorresolutivos são as cardidites, né? Por conta que elas geram um dano que muitas das vezes é um dano permanente, enquanto as outras, o próprio organismo tende a voltar ao normal com o passar de semanas ou meses. Então, entre os exames diagnósticos, né, e laboratoriais que temos, para o diagnóstico, né, o diagnóstico trata-se de diagnóstico clínico, como nós vimos, a partir dos sintomas maiores e menores. No entanto, existem alguns testes laboratoriais que nos ajudam a confirmar esse diagnóstico, como a própria velocidade, o hemograma completo, né, de contagem de células vermelhas, e também, dentre eles especificamente, a velocidade de sedimentação de massa, como nós vimos, o PCR, ambos vão estar aumentados. Nos testes de detecção rápida, né, de antígeno para a bactéria streptocócica, nós temos o anti-streptobilizina O e também o anti-DNase, né, B, que também vão estar elevados, o que vão confirmar a presença desses antígenos que estão causando a reação cruzada dos processos inflamatórios autoimunes, né. Quando se trata da complicação, né, cardíaca, nós podemos ter uma cardiomegalia no raio-x de tórax, né. Nos exames de imagem, como o ecocardiograma, podem justamente, ou mesmo o eletrocardiograma, né, vão justamente demonstrar alterações no coração, como estenose de válvulas. No caso da ausculta, você pode ouvir murmúrios, né, como nós vimos lá, inclusive holocistólicos, dilatação do átrio ventricular, além de efusão do pericárdio, quando afetar o pericárdio, né, alterações de contratilidade, que vão justamente gerar arritmias, fibrilações. E como especificamente no eletrocardiograma, nós já vimos sobre isso, que o intervalo de ondas PR vai estar prolongado, além das demais supressões das ondas ST, mesmo inversão de T. Lembrar que um critério que ajuda no diagnóstico clínico é o critério modificado de Jones e a sorologia positiva, como nós vimos, né? Além da própria cultura do suave, né, da garganta, para a gente identificar se realmente a faringite anterior, né, foi estreptocócica, para ajudar também na confirmação do diagnóstico. E os tratamentos, então? O primeiro deles é a hospitalização, porque esse paciente pode ter uma complicação ou já pode ter uma complicação, apesar de se encontrar aparentemente assintomático. Por exemplo, você quando pega um paciente com esses nódulos subcutâneos, né, que são sintomas maiores, você vai ter que fazer, por exemplo, um eletrocardiograma. Você identifica então as alterações, né, nas ondas, e coisa que ele pode, num primeiro momento, não estar relatando, se queixando, alterações de palpitação ou mesmo de alterações cardíacas. Medidas de suporte de controle das complicações. A partir disso, né, você identifica quais são as alterações que podem estar havendo. Você, claro, vai monitorar o seu paciente. E a prevenção primária se dá com a própria erradicação da bactéria a partir da antibiótico terapia adequada.
e da secundária, no caso, se você tem receio de recorrência, especialmente para aqueles pacientes que já vêm de um histórico de recorrência, você dali a 4 semanas, você inicia novamente uma antibiótico terapia, justamente na tentativa de uma prevenção secundária em relação ao paciente ou aos membros da família, né? Se tratando de artrite, né, ou mesmo de poliartralgias, né, você pode, no caso, se utilizar de anti-inflamatórios, né, e também de corticosteroides, né, em alguns casos. Lembrando que corticosteroides ele não é interessante utilizar juntamente com a aspirina, né, e AS. Então, entre as medicações utilizadas, podemos citar aí, então, a primeira delas, a penicilina G-benzatina intramuscular, que é na dosagem adulta de 1.200.000, né, de unidades. A penicilina V na via oral, 250 mg, 2 vezes ao dia, cada 12 horas no caso, ou mesmo a sulfadiazina, né, 0,5 mg, via oral também, uma vez ao dia. Se houver algum tipo de alergia ou impedimento ou contraindicação para a utilização dos medicamentos citados, você pode utilizar como opção de macrolídeo, né, via oral. Como eu havia falado, os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Mas quando se tratar de idosos, o ideal é utilizar o naproxeno e o ibuprofeno, e além do paracetamol, no caso de crianças, né? Corticoterapias também podem ser utilizadas, mas especialmente quando há recorrência, né? E o ácido valproico e carbamazepina, né? É mais para aqueles casos de coreia, mas lembrando que eles são teratogênicos, então ter cuidado com mulheres na fase de reprodução, mesmo grávidas. Você tem que ter certeza que ela não está grávida, tem que fazer um teste de gravidez antes de prescrever. Essas são minhas referências, espero que todos tenham gostado. Um abraço, fique conosco aí nos próximos vídeos e lives. E aí, para quem quiser e puder ajudar com o canal, acompanhe as lives lá no Twitch. Se você quiser fazer uma doação, só escolher o sobre aqui e clicar aqui no meu amiguinho, no donation aqui, do caracolzinho. Você vai estar contribuindo com o canal, com o valor que você quiser. A exemplo também do YouTube, esse linkzinho aqui no seu canto direito, olha só. Você também pode ajudar com o canal. Pô, dá essa força aí. Estamos sempre ali tentando buscar a excelência, trazendo material de qualidade aqui para vocês no canal, beleza? Um abraço a todos aí.